Olá, e aí? Não sei se agora está no canal certo, gente. Dá um feedback aí de quem está ao vivo. Eu acabei, acabei colocando a, a live num perfil errado, no perfil que não é o perfil certo. Mas está tudo certo, vamos lá. Depois eu jogo para o perfil correto. Eu nem sabia que eu tinha esse YouTube aqui, gente. Olha aí. Depois eu vou postar no certo. Sem CPF oficial, seja muito bem-vindo. Bom, bora lá, eu quero ajudar vocês aí hoje. Ei, Laís, aluna da Universidade Comercial, quero ajudar vocês aqui a fazer perguntas, gente. Eu vejo esse movimento. Vai me contando aqui no chat aqui de onde vocês são e o que vocês fazem, né? Algumas pessoas eu sei que são vendedores, são closers. Mas me conta aí, às vezes você é SDR, às vezes você está em outra profissão, já me conta aqui também. Ah, Nayara. Beleza, Nayara. Então já me traga aqui o que vocês fazem, o que vocês atuam, para eu entendendo aí, mais ou menos aí, para onde vocês são, de modo geral. E hoje eu vou falar de pergunta, gente. Pergunta. Áudio tá bom? Tá tudo certinho? Primeira vez que eu faço aqui nesse canal aqui, desculpa, mas tá tudo certo, faz parte do jogo, né? Melhor fazer do que não fazer. Até eu mandar o link certo e corrigir, eu falei, não, vamos fazer aqui mesmo que vai dar bom. Então, corretor de imóveis, Miguel, parabéns, cara. Prazer aí falar contigo. Bora interagir bastante aqui. Eu quero depois abrir para perguntas, tá, gente? Então, aproveitem esse momento aqui para a gente gerar perguntas, gerar movimento, né? Tem uma apresentação considerável aqui para ajudar vocês a fazerem perguntas. O que me faz vender muito hoje no mercado digital, e não só no mercado digital, mas quando eu vejo as vendas de uma forma geral, é aprender a fazer boas perguntas. E quando a gente aprende a fazer boas perguntas, a gente consegue fazer com que o cliente venda para ele mesmo sem precisar que eu venda para ele. E essa, para mim, gente, foi a maior sacada desde quando eu comecei a atuar como closer lá em 2021. Então, lá em 2021, eu, eu comecei como closer da a minha atual esposa é ótima, né? Da Yasmine. Então, na época, a gente estava se conhecendo, eu era coprodutor dela, e a gente decidiu lançar uma mentoria high ticket por volta ali de outubro de 2021. Não, mentira. A gente já tinha lançado a mentoria dela no começo de 2021. Então foi bem no auge da pandemia ali que a gente começou a andar junto e tal. Eu comecei a coproduzir ela e a gente lançou um produto baratinho. A gente lançou um produto lá de R$ 497, ou era 697. Depois a gente lançou a mentoria high ticket de 5.000 e depois a gente fez um outro lançamento de 6.000. A gente decidiu viajar ao Brasil e para gerar movimento, para gerar branding, e a gente começou a vender essas mentorias viajando no Brasil, e depois a gente lançou essa mentoria estando na Tailândia. Então a gente fez dois lançamentos dessa mentoria high ticket dela. E eu juro pra você, gente, ó, do fundo do meu coração, venda é muito treinável. Venda é muito treinável, porque eu era ruim demais. Eu era muito ruim. A minha primeira venda, eu tremia tanto, e eu tinha calafrio, minha boca secava, era um trem horrível. Então, eu nunca fui o cara das vendas, eu nunca fui o cara de, putz, ser desenrolado, ter uma comunicação boa e etc. E eu fui treinando isso com o passar do tempo. Meu primeiro ano oficialmente como closer, em 2022, né, com a profissão de closer, que ainda nem existia aqui no Brasil, eu fui contratado por uma empresa, e essa empresa, ela
a função específica era o closer em si. E nesse primeiro ano de closer, de fevereiro até, vai ali, dezembro, eu cheguei a fazer mais de 800 horas de reuniões. Então imagina aí, você que estava entrando no mercado das vendas, né? Então, comecei a vender ali por volta de 2021, ali abril, março. Aí abril a gente foi para Tailândia, maio a gente fez um outro lançamento, eu já tinha vendido ali praticamente quase R$ 80 mil em, sei lá, 3, 4 meses. E aí eu era a única pessoa que tinha experiência como closer no processo de recrutamento e seleção que eu participei. Então, imagina, sei lá, tinha uns 30, 40 candidatos, mais ou menos, para essa vaga de closer, e eu era a única pessoa que tinha experiência com venda high ticket. E nem era closer, eu só vendia, nem sabia como que eu vendia, na verdade. Era muito intuitivo. E a minha esposa, ela me ajudou muito na época, porque ela sempre foi uma boa vendedora. Ela sempre foi empresária, e eu fui CLT a vida inteira, gente. CLTzão, do cafezinho na copa, CL treta mesmo, de, tipo, às vezes não entregar o melhor e ainda assim conseguir alcançar ali um cargo de liderança. Cheguei a ganhar entre aspas, bom salário, né? O que a gente considera hoje aí no mercado, salário de R$ 10 mil por mês, mas que na hora que você vai ver, cara, tipo, não compensa, porque você tem um salário de R$ 10 mil, mas 27% vai para o governo, aí tem mais 10% que vai para INSS, quando você vê, você não fica com nada. E nessa que eu comecei a atuar como closer em 2022, nesse meu primeiro ano, eu fiz muita reunião, gente. E eu trabalhava de uma forma que hoje eu não recomendo de jeito nenhum que as pessoas trabalhem, que é o quê? Trabalhar com vários experts ao mesmo tempo. Então chegou uma época que eu tinha 5 experts. Só que isso não é sustentável nem para você, nem para os experts que você está trabalhando. Então chega uma hora que você começa a receber muita informação, você começa a receber muita informação, você demora para aprender, porque você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. E quando você vai ver, no final das contas, putz, você demora para se tornar um especialista. Diferentemente de quando você trabalha com um único empresário, numa única empresa. Numa única empresa, você vira especialista rápido. Você faz ali 3, 4, 5, às vezes 6 reuniões num dia do mesmo produto. Então, a sua habilidade, a tua profundidade no mercado e no produto aumenta absurdamente. Então, essa é a grande sacada hoje do mercado digital, de atuar como closer. O mercado mudou muito nos últimos 4 anos, gente. A gente está no início de 2026, vai fazer 5 anos que eu atuo como closer. Não, fez 5 anos que eu atuo como closer. E o mercado ele mudou assim da água para o vinho. No começo, 2021, 2022, as pessoas aceitavam profissionais que estavam testando. Ah, eu vou ver qual é que é aqui, se closer é para mim ou não. Sou bom de comunicação aqui, vou desenrolar. Hoje, tu precisa saber um spin selling, tu precisa saber fazer perguntas, tu precisa saber o que significa o NPQ, tu precisa saber o que é follow-up, tu precisa saber o que é taxa de conversão, tu precisa saber seus melhores números. Então, hoje, o mercado ele está extremamente profissional, que era uma coisa que não tinha antigamente. Tipo, o vendedor ele ia no feeling. Tanto que tem gente aí nadando de braçada, atuando nessa parte de vendas. Então, hoje, para quem ainda não me conhece aqui, só para eu saber, só para eu saber aqui, quem ainda não me conhece, vou até me apresentar, gente. Eu falo de educação, né? Acho que todo mundo me conhece e esquece de se apresentar. Bom, sou Luiz Closer, já estou no mercado digital desde 2020. Fui um expert frustrado, então eu lancei meu primeiro curso, deu errado pra caramba. Eu falei, se expert não é para mim, que se lasque, eu vou atuar nos bastidores. E aí eu fui aprendendo várias profissões. Atuei como designer. Designer foi o que eu, assim, consideravelmente fiz alguma graninha, assim, e atuei por mais tempo. Social media eu me arrisquei ali, estrategista, e também como copy. Então, eu até atuei para uma empresária lá da Tailândia,
que eu conheci na Tailândia, na verdade, eu atuava como coprodutor dela. Então eu fazia copy, fazia as artes, fazia as estratégias, eu fazia meio que tudo, assim. E para Yasmin, eu também atuei como coprodutor dela, ou lançador. Então eu fui lançador da Yasmin nesse período, e isso me desenvolveu bastante. E eu atuando nos bastidores, eu fui me descobrindo como vendedor, que talvez vai acontecer com vários de vocês aí. Então eu vejo que vendas ela é um canal de descoberta e de libertação, porque depois que eu aprendi a vender, a minha vida mudou literalmente da água para o vinho. Então eu sou fundador hoje da Universidade Comercial. A gente já formou mais de 3.000 pessoas para o mercado digital. Então alunos que ganham 10, 20, 15, 25 mil reais por mês atuando como closer. E hoje a gente forma gestores comerciais, a gente forma SDR, a gente forma social seller, a gente forma customer success, né, que é o sucesso do cliente, o famoso CS. Então a gente forma toda a cadeia comercial hoje dentro da universidade comercial. Esse é um dos nossos negócios. A gente tem um outro negócio chamado UC Hub, que é o nosso hub de contratação. É um recrutamento e seleção que a gente vende para empresários do mercado digital que precisam de ajuda, uma assessoria para contratar profissionais de vendas. Então, nesse modelo de negócio, a gente contrata closer, gestor comercial, a gente contrata CS, a gente contrata SDR, a gente contrata todos os profissionais de vendas. Vendedor BDR, vendedor raiz, vendedor Nutella, vendedor high ticket. Então, a gente contrata todos os profissionais de vendas. E a gente tem um outro braço, que é o Fórmula Comercial, que é a nossa estruturação comercial para empresários do mercado digital ou do mundo físico. Hoje a gente tem clientes do mundo físico, a gente tem clientes do digital, a gente trabalha com vendas high ticket de. Já trabalhei com prótese capilar, já trabalhamos também com próteses de mobilidade, né? Pessoas que foram amputadas em algum momento e hoje a gente tem um modelo de terceirização comercial que a gente atua na gestão dessa empresa. Então a gente tem ali 3 frentes e agora a gente vai entrar na frente de CRM, que é a parte de tecnologia, que era o braço ainda que a gente não tinha dentro da universidade comercial. Então em breve aí nos próximos 2, no máximo 3 meses, a gente já deve estar lançando também o nosso CRM para o mercado, para facilitar e conectar tudo das vendas, né? Então a gente precisa ter um ecossistema que se retroalimenta. Já geramos mais de 170 milhões de reais em vendas high tickets através dos nossos clientes e alunos. Sou autor do livro Manual do Closer. Então, o Manual do Closer, inclusive já até dei de presente para a galera que compartilhava aí a nossa live do YouTube. Não vou fazer isso hoje porque essa live aqui não era para ser nesse canal, então eu não quero que esse canal cresça. Tá tudo certo. Depois eu jogo lá no outro canal. E que mais? Fundador da Universidade Comercial, autor do livro Manual do Closer, mais de 3.000 alunos formados para o mercado digital. Então, vamos lá. Tema de hoje: perguntas que vendem. A principal estratégia de um processo de vendas é você fazer o teu cliente admitir que ele tem um problema. Como assim, Luiz? Na maioria das vezes, os empresários, né, as pessoas, elas nunca falam a verdade logo de cara. Então, infelizmente, o nosso cliente mente para a gente. Ou ele fala de uma forma superficial para que a gente não encontre aquela brecha que a gente precisa para vender. E as perguntas, elas têm a capacidade de fazer aumentar a percepção de valor do nosso produto e do problema que esse cliente tem. Vou explicar isso melhor. Quando eu falo algo para o meu cliente, quando eu chego à conclusão de algo sobre o negócio do meu cliente, eu posso errar. Agora, quando eu faço o meu cliente chegar na percepção, eu faço a pergunta e o cliente chega naquela percepção, é como se eu não tivesse colocando na mente dele. Ele chegou naquela resolução. Então eu rompo aquela barreira do vendedor, né? Ninguém gosta de vendedor, gente. Essa é a realidade. Todo mundo acha que o vendedor está tirando vantagem. Então, quando eu tenho essa mentalidade de, pô, eu preciso
fazer com que o meu cliente sinta a necessidade do meu produto. Só que eu faço isso através de perguntas. Então, o que que acontece? Deixa eu tirar minha janelinha daqui que está me atrapalhando. O que que acontece? O que que faz as pessoas fecharem mais vendas quando elas argumentam? Por que que elas fecham mais vendas? Menos vendas, né? Quando você ficar argumentando, né? Então, toda vez que eu trago um argumento, eu estou colocando aquele cliente num pote generalizado. É igual falar que mulher tem que lavar louça, homem tem que trocar a resistência do chuveiro. Eu estou colocando todo mundo no mesmo pote. Eu estou generalizando. Então, quando eu tento trazer argumentos que não são baseados na realidade do meu cliente, ele cria um processo de barreira. Como isso? Ele se afasta. Então, se eu trago algo que não conectou com o que ele vive, ele se afasta. E por que que as perguntas geram mais conexão? Porque eu não julgo o meu cliente, ele está me dizendo o que está acontecendo. E aonde que os closers mais erram, gente? Isso aqui é o ouro. Os closers, eles erram porque eles não fazem uma pergunta em cima da outra pergunta. A maioria das vezes, o profissional, né, o cliente, ele responde a gente com uma resposta. Pode ser a resposta mais profunda, mas na maioria das vezes vai ser a resposta mais superficial. Quando eu faço uma outra pergunta em cima da pergunta que eu fiz para aprofundar, é aí onde eu consigo entender o real problema do meu cliente. Quando eu não faço isso, gente, e eu sigo um script engessado, e eu não tenho a habilidade de me adaptar, o cliente ele desconecta. E aí eu vou ter que fazer um outro processo de conexão, tentar fazer outras perguntas para poder resgatar a presença daquele cliente na reunião. Então, quando eu fico argumentando de forma genérica, o meu cliente ele vai embora. As perguntas que eu tenho que fazer, elas são para gerar reflexão. Como assim, Luiz? As perguntas elas têm que ser minimamente abertas. Um exemplo de pergunta aberta. Fulano, baseado em tudo que você está vivendo hoje aqui no seu negócio, o que que te fez procurar a gente? Puta, eu devolvi uma pergunta extremamente aberta, onde esse cliente ele vai refletir no problema dele, ele vai lembrar o porquê que ele está aqui, ele vai lembrar o porquê que ele preencheu o formulário, e ele vai fazer, cara, eu estou passando por isso, isso e isso, e o meu objetivo é resolver tal coisa. Por quê? Porque ele está resgatando a memória. Então, se o cliente resgata a memória, fica muito mais fácil de eu vender para ele. Porque ele está lembrando o principal motivo do qual ele está aqui com você. E quando eu gero essa reflexão, inconscientemente, eu elevo o nível de consciência sobre o produto, sobre o problema, sobre o que ele está vivendo naquele momento. E essa consciência ela é justamente o ponto decisivo para gerar uma compra, para gerar uma decisão. Então vamos lá. A pergunta ela serve para gerar reflexão. Essa reflexão gera consciência e essa consciência gera decisão. Anota isso aqui, gente, por favor. Pergunta gera reflexão, reflexão gera consciência e consciência gera decisão. Ninguém quer ficar com um problema que está doendo sem resolver. Então, a consciência gera decisão. É igual eu estar com dor de cabeça ou ter batido o joelho e eu precisar de um remédio para dor. Eu não vou pensar para comprar, eu só vou lá e vou comprar. Então eu acelero o meu processo de decisão com o meu cliente quando ele tem nível de consciência elevado. E aí uma coisa que eu vejo muito closer reclamando, mas só vinha lead frio. Gente, o closer ele serve para esquentar o lead também. Assim como o SDR também serve para esquentar o lead. Então a gente já vendeu produtos de 60 mil reais sem o lead nem me seguir no Instagram. Hoje o Forma ele tem um investimento de 60 mil reais ou 12 vezes de 6.200 e pouco. Se essa pessoa não me segue, você concorda que vai ser muito mais difícil de eu gerar nível de consciência para ela? Por isso que eu preciso ter uma estrutura de perguntas que façam esse cliente ter nível de consciência e gere a tomada de decisão. Então, pergunta gera reflexão,
Reflexão gera consciência e consciência gera decisão. Se você entendeu isso, se você anotar isso, você já ganhou aqui 50% desse encontro, tá bom? Beleza. O que, que acontece que fazem os closers errarem? Né? A gente chama de o closer medíocre, né? O closer medíocre, ele fala mais que o cliente. Então, gente, se você está falando mais do que o teu cliente, você pode ter certeza que você não vai vender. A não ser que esse cliente esteja extremamente comprado. Se esse cliente não tiver comprado, esquece. Você está lascado. Já perdeu a venda. Porque ninguém gosta de gente que fala demais. O cliente ele está ali para ser ouvido. E as nossas soluções elas precisam se adaptar à necessidade do nosso cliente. Então, um erro principal do closer medíocre: falar demais. Anota isso. Principais erros que o closer comete numa reunião estratégica de vendas de alto valor: falar demais. Tá falando demais? Percebeu que tá falando mais que o cliente? Você vai fazer uma pergunta, você vai tomar um copo d'água. Copo, tá, gente? Isso aqui. Não usem isso aqui numa reunião, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui não é bacana. Você pega um copinho e toma. De preferência uma taça ou um copo normal. Copo de requeijão também não, tá? Então, importância de você parar. Então, para, faz uma pergunta e toma um gole d'água. Você devolve o cliente para a reunião junto com você. Eu vejo o closer sofrendo, falando a reunião inteira, falando 40 minutos. Tá errado. Quem tem que falar 40 minutos é o cliente. A hora que o closer mais vai falar é a hora de apresentar o produto. Até então, ele está fazendo sondagem, ele está entendendo o momento do cliente, ele está entendendo a dor, ele está entendendo os desejos, ele está fazendo um mapeamento do momento atual daquele cliente. Se eu falo, eu não consigo absorver essas informações. Então, a maior parte do closer é calado e fazendo perguntas. Então, perguntar de menos. O closer que pergunta de menos é medíocre. O closer que pergunta de menos é medíocre. Ponto final. Então, para eu, gente, aí medíocre não entenda como algo pejorativo, tá? Medíocre nada mais é do que a média, né? É o closer que está na média. Na média. Você junta lá uma galera, a maioria é o closer mediano, medíocre, que está na média. Então, esse closer pergunta de menos. Outra coisa que ele não faz, outra coisa que ele faz, né? Ele pula etapas. Então, o closer ele precisa seguir uma elevação racional de consciência, cronológica. Então, eu preciso ter uma estrutura dessa reunião. Então, ele fica opinando antes da hora. Anota isso, opinar antes da hora. Eu vou dar a minha opinião própria. O cliente não quer saber a tua opinião. O cliente ele tá nem aí para tua opinião. Ele quer saber como que vai resolver o problema dele. Então, ele vai e esquece de fazer perguntas. Ele fica tentando falar do produto ao invés de investigar. Cara, com certeza vocês já entraram numa reunião onde o closer ou o vendedor fica perguntando, falando do produto. Falando do produto, falando qualidade, falando benefício, falando qualidade, falando benefício. E ele não te fez nenhuma pergunta. Você não desconecta automaticamente? Conta aqui para mim no chat. Conta para mim, se quando você vai fazer uma compra e aquele vendedor não para de falar. Você não desconecta automaticamente? Me fala aqui no chat para eu ver. Que eu sinto. Eu me sinto ignorado. É assim que eu me sinto com um closer que não faz pergunta. Tipo, o cara não tá nem aí pro meu problema. Ele só quer vender. Não tem nenhum problema em vender. Mas eu preciso comprar algo que eu sei que aquilo vai resolver o meu problema. Então, ó, anota isso daqui, ó. Isso aqui é fundamental. O closer, acima da média, ele domina algo extremamente importante.
O silêncio. O silêncio estratégico numa reunião de vendas, meu amigo, minha amiga, você tá doido. Ninguém para isso daqui não, gente, de verdade. Se eu domino o silêncio na hora certa, eu faço o cliente perguntar preço, eu faço o cliente pedir mais informação, eu faço o cliente falar. Teve reunião que eu entrei, que o cliente ficou quieto, eu fiquei quieto, nós ficamos olhando um pro outro. Eu falei, cara, eu tô aqui pra te ajudar. O que tá acontecendo? Por quê? Fica aquele silêncio ensurdecedor, o cliente ele vai tentar tomar alguma ação. Ele não tá ali para ficar calado, ele tá ali para resolver um problema. Então, o silêncio usado da forma estratégica, ritmada e com intenção. O que é intenção? É com objetivo. Não vai ficar calado à toa, né? Você precisa ter um objetivo, você precisa ter uma estratégia por trás disso. Então, o closer que domina o silêncio, ele domina a venda. Dominar as perguntas e dominar o silêncio. Você tá. Não, esquece. É infalível. Quais são as perguntas que mais vendem? São as perguntas que geram clareza, ou seja, eu fiz uma pergunta para aquele cliente que aumenta a percepção, que aumenta a clareza dele sobre o problema. Às vezes ele nem tinha clareza do tamanho do problema dele. Outro tipo de pergunta que gera que faz a gente vender muito. Perguntas que criam urgência. Um exemplo de pergunta que cria urgência. Vou trazer um exemplo de pergunta que gera clareza, um exemplo de pergunta que gera urgência. Pergunta que gera clareza. Como que tá o SQL do teu time comercial? Como que tá a tua taxa de conversão? Como que tá o teu CAC? Por que isso gera clareza? Se eu tô fazendo essa pergunta, meio que deveria ser óbvio o meu cliente entender. Se eu faço uma pergunta que ele não sabe nem responder e nem sabe do que se trata, eu falo, caraca, eu tô muito longe do que eu achava que eu estava. Então, se eu faço perguntas que mostram que ele sabe muito menos do que ele acha que sabe, ele tem clareza. Perguntas que geram urgência. Se eu olhar aqui para o teu cenário atual, você está com um faturamento constante aí de R$ 40.000 por mês. Você sabe quanto está a inflação hoje? A inflação no Brasil ela está 14% ao mês, 14% ao ano, sei lá. 14% ao ano. Se você continuar faturando a mesma coisa e não aumentar o teu faturamento até o final do ano, ao invés da tua empresa estar crescendo ou até mesmo estar constante ou se manter do mesmo tamanho, ela está diminuindo de tamanho. Porque a cada ano que passa, o real perde o valor. Ou seja, o nosso dinheiro está valendo cada vez menos. E se você está ganhando, faturando a mesma coisa que você faturava ano passado, a tua empresa está está perdendo lucro. A sua empresa está deixando de existir. A sua empresa está deixando de existir. O cara fala, putz, cara, preciso resolver isso agora. Aí o cliente toma uma ação. Perguntas que geram clareza, clareza gera urgência e urgência gera ação. O cliente ele só vai tomar uma decisão de compra quando você colocar na cabeça dele que ele tem um problema para resolver. Ele não vai comprar de você se ele enxergar que ele não tem um problema. Ou que ele pode tomar a decisão depois. Isso aqui tá tudo certo. Então, as perguntas que geram clareza geram urgência e geram ação. O cliente ele só vai tomar decisão quando ele percebe o problema. Não quando você fica explicando. Então, perguntas que geram clareza, perguntas que criam urgência, a probabilidade de você executar e realizar a venda é muito maior. Aí tem algumas coisas que acabam fazendo com que esse closer não cresça. Gente, eu conheço muito closer bom.
que ganha 5 mil reais por mês. Só que esse closer ele deveria estar ganhando minimamente 15. Sabe o que impede esse closer que ganha 5 mil de ganhar 15? Joga aqui no chat para eu saber se vocês adivinham. Olha lá, a galera desconecta na hora quando o cara não faz pergunta. Perde interesse. Eu vou deixar a janelinha do chat aqui aberta para eu poder acompanhar também, que senão eu perco o time de responder vocês. Aqui, beleza. Calma aí. Opa, cadê vocês? Ô, Jesus, mano. Calma aí que eu perdi vocês aqui. Deixa eu fechar as 200 janelas que estão abertas aqui, calma aí. Com 1000 páginas abertas. Pronto. Aqui. Achei vocês do YouTube aqui. Beleza. Então eu estava falando, né? O que que mata o resultado desses closers que poderiam estar ganhando 5 mil reais por mês, que poderiam estar ganhando 15 mil reais por mês, que é até mais às vezes, mas eles estão limitados aos 5 mil. Primeiro, mentalidade, mentalidade de CLT, isso acaba com o closer. Então ele tem que pensar como um empresário. Por mais que ele seja um colaborador de uma empresa, ele tem que empreender dentro dessa empresa, cara. Ele tem que dar o sangue, ele tem que fazer o que precisa ser feito, ele tem que se esforçar muito mais do que a maioria. Porque ele vai fazer o salário dele da melhor forma. Então, se o closer ele fica só esperando, se ele fica só lá esperando agendamento esquece. Ele tá afadado a fracassar. Outro ponto que destrói o closer, arrogância. Nossa, arrogância, orgulho. Por quê? Uma pessoa arrogante, ela não consegue aprender. E às vezes ele precisa só melhorar um pouquinho. Ele precisa fazer alguns ajustes, mas ele não aceita crítica. Ele acredita que quando estão trazendo um feedback para ele, uma crítica construtiva, ele acredita que ele tá sendo ofendido. Ele se sente ofendido. E aí nessa, e aí nessa, ele deixa de aprender, porque ele não consegue aceitar o feedback. Ele não consegue pegar um retorno do gestor dele. Ele não consegue ter um feedback do expert dele. Ele acha que está sendo ofendido. Vaidade. Outro ponto que mata o closer é querer ficar impressionando. É falar mais do que faz. Cara, o resultado fala por si só. O resultado fala por si só. Outra coisa que destrói o closer, falha na comunicação. Não dá feedback do que está acontecendo. Não dá feedback das reuniões. Outra coisa que mata o closer é ser precoce. Vai direto para, ele vai direto para o produto, nem entende o cenário do cliente, nem tenta entender o que está acontecendo na vida daquele empresário, né? Ou daquela pessoa que vai comprar o produto. Já vai direto ao ponto, direto para a solução. E outro ponto que entra dentro da mentalidade, mas eu quero ressaltar aqui, de forma externa, a zona de conforto. Tem closer que não busca evoluir. Gente, closer que é closer tem que avaliar a reunião dele todo dia. Pelo menos no mínimo uma vez por semana ele tem que fazer uma análise da reunião dele, como foi. Anota 3 pontos importantes aqui, ó. Isso aqui eu só falo no meu curso, tá? Na Universidade Comercial.
É, toda vez que você for fazer uma análise da sua reunião de vendas, você vai analisar esses 3 pontos aqui, ó. O que eu fiz, que eu não deveria ter feito. O que eu não fiz, que eu deveria ter feito. E o que eu fiz que deu certo, que eu vou repetir na próxima reunião. Eu juro por Deus que se você fizer isso toda semana, com uma call, uma reunião sua, você mesmo analisando, que você chega no final desse ano transformado. Não precisa nem ir tão longe, tá? No final desse próximo semestre, você já é outro profissional. Você vai aprender tanto com você, você vai pegar erro de vício de linguagem, você vai pegar percepções que às vezes a gente não consegue ter na reunião, algum comportamento do cliente. Então, closer que é closer tem que gravar reunião. Todas as suas reuniões têm que ser gravadas. Fala para expert comprar um espaço no Google Drive e você vai gravar todas as reuniões. Seja no Drive, seja no Zoom, no Teams, aonde for. Mas você precisa ter todas as suas reuniões gravadas para você conseguir assistir, para você anotar os pontos de melhoria. Só que isso te tira absurdamente da zona de conforto. Por que isso te tira da zona de conforto? Porque quando você se assiste, você vê quão ruim você é. E ninguém quer saber o quão ruim a gente é. Então fica aí essa dica monstruosa para você melhorar a sua taxa de conversão. Se você fizer isso, tu tá feito. Tu tá feito. Ó, a Stephanie tá anotando aqui, isso aí. O que eu não fiz que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, o que eu fiz que eu não deveria ter feito, o que eu não fiz que deveria ter feito e o que eu fiz que deu certo, que eu vou fazer de novo. Exatamente, Stephanie. Tu pegou o esquema aí. Então, gente, anotem isso, porque isso aqui vai mudar o game. Pode parecer besteira, pode parecer, enfim, mas ajuda demais. Então, gente, na zona de conforto não existe crescimento. Pode parecer papo de coach, mas é a pura realidade. Não existe crescimento na zona de conforto. Não existe. Ah, Luiz, mas eu não quero ficar desconfortável. Então muda o nome. Muda para zona de evolução. Eu aprendi com alguma pessoa para mudar o nome da zona de desconforto para a zona de evolução. Por quê? Ninguém quer ficar desconfortável, mas todo mundo quer evoluir. Só que evolução não existe no mesmo espaço do conforto. Então, se você quer evoluir, precisa estar em zona de evolução. Agora eu quero. Eu tô lendo aqui o do Miguel aqui. O que fazer? Eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Que essa é boa. O que fazer quando notou que podia ter feito melhor, pois sua ação não foi o suficiente, mas não sabe o que? Como identificar a falha? Tem algum atalho? Se você quer melhorar a sua venda para venda de imóveis, por exemplo, né? Você falou que vende imóveis na planta, se eu não me engano. O que você precisa fazer? Você precisa andar com o microfone gravando as suas conversas com os seus clientes. Microfonezinho escondido aqui, ó. Porque às vezes, na hora, a gente não consegue perceber. Então, se você pegar, até às vezes tem aqueles aplicativos de fazer transcrição, né? Você pegar a sua transcrição, você jogar até no chat GPT, com base no spin selling, me ajude aqui a identificar quais perguntas eu posso fazer para aumentar minha taxa de conversão. Ou quais perguntas do NPQ eu posso fazer para melhorar minha taxa de conversão. Você consegue isso. Só que se você não tem clareza de onde você está errando, qualquer dica serve. Então você precisa entender aonde que você está errando. Só que você só vai entender onde você está errando ouvindo você falar.
Então eu recomendo demais. Todo mundo que trabalha no físico anda com um microfonezinho ou com o celular no gravador ligado, você vai atender o cliente. Até para você lembrar a negociação que foi feita, para você deixar registrado. Isso ajuda, gente. E óbvio que não é, você não vai com o intuito de usar contra o cliente, não. Você vai usar aquilo para você melhorar o teu processo de vendas. Tá tudo certo. Tem uma coisa que eu aprendi no coach, que depois que eu vi isso no coach, eu entendi o que eu fazia. Porque muita coisa eu fazia de forma intuitiva pelo fato de ter muito contato com pessoas. Então eu fazia muitas perguntas. Só que eu não conseguia exemplificar aquilo de uma forma que eu conseguisse extrair de mim. E recentemente eu fiz um treinamento lá na Febracis de liderança e coach para me desenvolver como líder dentro da minha empresa, para desenvolver os meus colaboradores e eu acabei identificando um negócio chamado perguntas poderosas. Eles chamam de PPA, né? Perguntas poderosas de alguma coisa, o A eu não lembro o que que é. Então, o que que é uma pergunta poderosa? Uma pergunta poderosa é a pergunta que é simples, ela gera impacto emocional, ela revela incoerências, ela move o cliente, ela é direta, ela gera impacto racional também e gera responsabilidade. Putz, grila, agora me lascou. Mas eu vou explicar ao longo aqui da nossa jornada juntos hoje aqui. A pergunta poderosa, ela é uma ferramenta que traz clareza. E não. Só que ela é tão massa que ela não traz aquela sensação de manipulação. Então ela é uma pergunta genuína, que demonstra interesse genuíno pelo meu cliente, e não fica parecendo gatilho mental. Porque gatilho mental também, gente, olha, vou falar pra tu, esquece. Gatilho mental, principalmente vendendo para empresário hoje, alguns gatilhos ainda funcionam. Alguns gatilhos de urgência, alguns gatilhos de escassez, alguns gatilhos de preço, mas gatilhozinho manjado, aquelas perguntinhas, faz sentido para você? Isso afasta o cliente de uma forma absurda. Então a gente tem que tomar cuidado. E o que, que a gente nunca deve fazer ao perguntar? Manipular. Então, gente, não façam perguntas com o intuito de manipular a resposta. O cliente sente. O cliente sente que está sendo manipulado. Ele sente que está sendo induzido. Aquele negócio de ficar persuadindo através da pergunta, ficar pressionando, ficar trazendo as suas experiências próprias para dentro das respostas. Se a sua pergunta tem a sua própria opinião embutida nela, deixou de ser uma pergunta. Anota isso. Se a sua pergunta tem a sua opinião própria nela, ela deixou de ser uma pergunta. A Caroline, Caroline diz assim, ó, quando me perguntam se faz sentido para mim, eu desisto na hora. É porque são gatilhos que afastam, são gatilhos manjados, são gatilhos que hoje, com a evolução, né, da venda, com a evolução de tantas pessoas falando sobre vendas, deixou de ser algo que é um diferencial. Olha isso. O maior diferencial é você ser real. O maior diferencial é você ser quem você é. O maior diferencial é você demonstrar empatia pelo teu cliente. Não qualquer empatia, é empatia incondicional. Isso é um pilar que eu ensino dentro do meu método. O que é simpatia incondicional? É não julgar o teu cliente. É falar com o teu cliente como Jesus falaria, sem julgamento. Jesus andava entre todas as pessoas e não julgava ninguém. Isso é ser empático de forma incondicional.
Então, quando eu trago a minha opinião na pergunta, quando eu trago gatilhos manjados, o cliente afasta. Ele sente na hora que ele está sendo manipulado. Às vezes, você nem tá tendo a intenção de manipular e causou a sensação de manipular por causa de uma pergunta errada que você fez. Miguel perguntou: tem como eu colocar a pergunta? Não. Aí acho que é só no de streaming. Miguel perguntou assim, ó: as perguntas devem ser para genuinamente entender e identificar os clientes, sem segundas intenções. As segundas intenções, elas podem existir. Não tem problema você ter segundas intenções para você usar aquela estratégia de pergunta de forma genuína. Você pode sim ter interesse em resolver o problema do seu cliente. Ó, vou dar um exemplo aqui. A minha irmã, ela foi minha aluna lá em 2022 e ela decidiu virar corretora do quinto andar. Hoje ela tira lá seus 15, 20 mil reais por mês como corretora do quinto andar, né? O que mudou para ela estar dentro da formação Digital Closer, por exemplo? Ela parou de julgar o cliente. Então, às vezes, ela nem ia fazer a visita. Às vezes, ela julgava o cliente pelas mensagens que ele respondia. Então, isso é julgar. E aí, quando ela quis começar a ajudar os clientes dela a encontrarem o lar, a encontrarem a próxima casa, de forma que elas ficassem satisfeitas, felizes, de forma genuína, o resultado dela aumentou absurdamente. Por isso que eu preciso acreditar no que eu vendo. Eu preciso ter boas intenções. Mesmo que as segundas intenções sejam boas. Eu não tem problema eu querer vender algo para alguém. Não tem problema. Porque o resultado financeiro, ele é importante. Ele é um pilar importante na nossa vida. Só que eu preciso ter a consciência tranquila de que eu fiz um bom negócio para o meu cliente. Isso é ajudar genuinamente. Só que quando você ajuda genuinamente, a venda é uma consequência. Você atende tão bem um cliente que o cara fala: meu Deus, eu só vou comprar com aquele cara. Nossa, que eu já peguei de corretor, cara, que parece que tá fazendo um favor me atendendo. Por quê? Porque ele tá cansado. Só que se você atender todo cliente como se fosse o primeiro, ou se você atender todo cliente como se fosse o último, ou se você atender o cliente como se ele fosse a venda feita, essas pessoas nunca mais vão te esquecer. E o que muda dela comprar com você agora ou comprar depois, vai ser o nível de consciência que ela vai ter conforme o relacionamento que você vai gerando com ela. Sacou, Miguel? Vamos lá, próximo tópico aqui. Uma coisa que muitos closers erram é usar aquele porquê. Por que que você fez de tal forma? Por que você quer resolver esse problema? Ao invés de eu usar o porquê, porque o porquê ele acaba gerando uma defesa. Ele fica criando justificativas para a gente. Então, quando eu pergunto um porquê para o meu cliente, ele vai querer justificar o porquê que aquilo aconteceu. E ele vai se defender, vai gerar uma reação negativa. E ele vai ficar se explicando e se expondo. E eu posso trocar o porquê por outras formas de perguntar. O que te levou a ter esse resultado? O que te levou a procurar a gente? O que você sente que está por trás desse resultado? Por que, que isso é O que faz isso ser importante para você agora? Quando eu tiro o porquê, parece que eu rompo uma barreira. Então, se você tira o porquê das perguntas,
a tua venda ela fica mais leve. Por que? Porque, né? É um hábito, tá, gente? Isso aí a gente precisa ir substituindo. O que fez você procurar esse apartamento? O que fez você se inscrever aqui na nossa plataforma para achar? O que te chamou a atenção nesse apartamento? O que te chamou a atenção nesse empreendimento? A Angra perguntou aqui, ó, durante o período, falou, né? Durante o período eu trabalhei no comércio varejista na minha cidade. No começo eu era tímida, meio sem jeito na hora da abordagem ao cliente. Depois deu tudo certo. Porém no digital não sei como fazer. O digital ele não é diferente do mundo real, mas existe uma diferença. Eu preciso gerar uma conexão genuína com o meu cliente, senão eu não vou conseguir vender para ele. Às vezes o físico ele é um pouco mais simples, porque às vezes você pega na mão da pessoa, às vezes você dá um abraço, às vezes você cumprimenta, você tá olhando no olho, você tá vendo que ela tá olhando no teu olho. Então isso acaba facilitando o processo de conexão. No digital, eu preciso demonstrar um interesse que está além da venda. É isso que muda. Eu quero que o meu cliente tenha o melhor resultado. Só que eu também não posso ser um puxa-saco. Então são nuances que a gente precisa trabalhar como closer e aqui vendendo no mercado digital, que a gente precisa ter muito cuidado. Porque senão a gente vai tomar não atrás de não, não atrás de não, não atrás de não. Ah, isso daqui, gente. Deixa eu só ver aqui. Ah, isso aqui é bom demais. Isso aqui mudou meu jogo, tá? Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês aqui. Beleza. Ó, presta atenção aqui nessas categorias de perguntas, né? É, essas perguntas, gente, elas mudam o nosso jogo. Perguntas de como, perguntas de o quê, perguntas de qual, perguntas de quando, perguntas de autorresponsabilidade, perguntas de recursos, perguntas de mudança emocional, perguntas de quebra de padrão, perguntas de limitações e perguntas de aprendizado. E perguntas de nova maneira de pensar. Eu vou explicar cada uma delas aqui. Perguntas de como. As pessoas entendem o processo com contexto histórico e o que, que elas estão buscando. Olha que doido aqui, ó. Como que você tenta resolver isso hoje? Eu, com essa pergunta de como, eu vou entender o que ela já fez para ter o resultado que ela está tendo. E aí, por algum motivo, se eu tenho algo similar no meu produto, mas que eu sei que vai ajudar ela, eu não vou mencionar nisso. Por quê? Se ela já me disse que ela já tentou fazer de tal forma, talvez ela tenha tentado sozinha, talvez ela não tenha tentado com acompanhamento. Então, se eu consigo mapear o que fez ela chegar ao resultado que ela está tendo, ou se eu sei como ela fez chegar para ela chegar nos problemas que ela está tendo hoje, eu consigo mapear como que eu consigo conduzir as próximas perguntas. O que te fez chegar nesse ponto? Como que isso afeta teu resultado? Isso aqui você vai conseguir mapear exatamente aonde você está pisando. Perguntas de como, tira um print disso aí, gente.
Perguntas de o quê? Perguntas de o quê são as que geram mais decisão. Lembra que eu falei das perguntas que geram decisão? Exatamente. O que você já tentou? Percebe que essa é uma pergunta aberta? E eu estou dando margem para o meu cliente fazer várias respostas. Eu estou dando margem para ele responder muitas coisas. Então, o que você já tentou? Eu não estou perguntando o que deu certo, o que deu errado. Não, o que você já tentou? Aí ele vai falar tudo que ele tentou. O que funcionou? Aqui eu vou fazer uma questão de separação. Então eu separo o que funcionou do que não funcionou. O que você precisa mudar agora? O cliente tem uma ideia do que ele precisa resolver. E o que te impede de você resolver isso hoje? Você pegou o problema dele. O que está impedindo você de resolver isso hoje? Aí vai trazer, cara, não tenho condição de investir. Ah, não sei o que, já contratei um não sei o que deu errado. O que você já tentou, o que funcionou, o que precisa mudar e o que te impede hoje. Isso aqui é ouro demais. Perguntas de qual, né? Essas perguntas, elas revelam os valores e as prioridades dos nossos clientes. Como assim? Qual é o maior risco de manter isso? O que é o manter isso, né? Qual que é o maior risco disso continuar do jeito que está? Eu estou fazendo ele chegar na conclusão dos problemas. Gente, vocês estão entendendo o poder disso daqui? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Que eu piro na parte das perguntas, para mim, gente, é a parte que mais gera resultado. E me fala aqui nos comentários aqui para eu entender como que está sendo isso aqui para vocês. Qual é o maior risco de manter isso? Qual o impacto isso traz para a sua vida? Aqui eu estou saindo, por exemplo, se eu vendo algum produto voltado para a empresa, eu posso entrar na parte emocional da pessoa. Cara, você está aí trabalhando pra caramba e tal. Como que isso impacta a tua vida? Como impacta a minha empresa? Não, cara, tô perguntando a tua vida, você, ser humano. Como que isso impacta na tua vida? Aí eu entro no emocional da pessoa. Aí eu consigo destrinchar o emocional. Quando eu destrincho o emocional, eu gero uma conexão imediata. Não tem como dar errado. Qual seria o cenário ideal? Aqui eu matei. Porque eu mapeei o risco dele continuar como ele está. Como que isso está refletindo na vida dele? E eu estou mapeando qual é o cenário perfeito. Como ele gostaria de estar vivendo isso na empresa dele. Então eu peguei o problema, eu peguei a dor e eu peguei o desejo. Com 3 perguntas, gente. Com 3 perguntas. E aqui ele começa a ter a mudança de mentalidade. Ele vai mudando a mentalidade, porque ele vai percebendo o real problema que ele está vivendo e qual que é o cenário ideal que ele quer viver. Perguntas de quando, né? Essas são perguntas para gerar urgência. Por que as perguntas de quando geram urgência? Porque as pessoas elas não gostam de ser incongruentes. Elas não gostam de ser taxadas como procrastinadoras. As pessoas não gostam de procrastinar, mas infelizmente elas procrastinam. O que é procrastinar? É deixar tudo que é difícil para depois. Tudo que me toma mais energia, eu vou deixar para depois. Porque o nosso cérebro automaticamente ele quer que a gente não gaste energia. Então isso é treinável, eu preciso treinar isso. Então, perguntas que geram urgência. Quando você decidiu que já era demais?
Como assim, Luiz? O que já era demais? Quando decidiu que você estava sofrendo além do que você aguentava? Quando você pretende resolver isso? Quando isso começou a te custar caro? Miguel trouxe uma pergunta aqui. Acredito que são perguntas para uma call, pois por mensagem continuaria obtendo respostas rasas? Ou por uma call ou pessoalmente. Porque por mensagem depende muito, cara. Depende muito. Depende muito da conexão que você conseguiu gerar com esse cliente. Porque por mensagem, as pessoas não querem ficar falando muito tempo. Ou ligação, ou presencial, ou via videoconferência. Esse tipo de pergunta, ele é ideal. Agora, se eu quero fazer perguntas de qualificação, existe uma metodologia chamada método BANT. Joga aí no chat GPT, método BANT, B-A-N-T. Essa metodologia, ela te ajuda a qualificar as pessoas para ir para um próximo passo. Então, você consegue qualificar essa pessoa para uma reunião, você consegue qualificar essa pessoa para uma ligação ou para uma videoconferência, entendeu? Então, essas perguntas, elas são mais profundas, elas precisam um pouco mais de relacionamento. Que imagina, tipo, se a pessoa for responder isso daqui por escrito, ela vai mandar um textão, ela vai ficar de saco cheio, ela não vai responder. Agora, pessoalmente, via videoconferência, sim. Ou por ligação também. Perguntas de autorresponsabilidade, cara. Aqui eu consigo mapear o que depende do meu cliente, o que depende dele para fazer essa parada acontecer. O que depende só de você? Porque aí ele vai ficar justificando um monte de coisa, né? Ah, porque meu gato, porque meu papagaio, é porque eu preciso falar com a minha esposa, ah, porque não sei o quê. Então, você fala, cara, me fala aqui uma coisa. O que depende só de você? As pessoas não estão nem esperando esse tipo de pergunta. O que você precisa fazer de diferente? Isso aqui é pergunta de coach. Só que o coach, o que ele faz? O coach não dá direcionamento. O coach faz perguntas. Quem chega na resposta é você. Só que a gente adapta isso para venda. Quem chega na resposta é o teu cliente. E quando ele chega na resposta que você quer, já era. É venda. Então, se eu consigo conduzir o meu cliente com perguntas inteligentes, você vai fazer vendas. O que você precisa fazer de diferente? Em que parte você está deixando de fazer o que precisa ser feito? Porque o resultado das pessoas que estão comprando, elas só estão naquele resultado por causa delas mesmas. Só que às vezes elas querem colocar a culpa em alguém. E o intuito desse tipo de pergunta é destruir o vitimismo. É destruir o cliente colocar a decisão em outra pessoa. É fazer com que o cliente ele pare de colocar as responsabilidades dele em algo ou em alguém. Ou colocar o destino dele na mão de alguém. E aí eu abro o caminho para uma tomada de decisão. Aí, isso é muito voltado para o coach mesmo, tá, gente? Por que eu quis trazer isso para dentro das vendas? Porque os gatilhos, eles, eles, eles não geram conexão necessária para você finalizar uma venda com sucesso. Eu preciso gerar emoção, eu preciso gerar conexão. E dependendo da forma de vender, eu não vou conseguir fazer isso. Então, perguntas sobre recursos internos, né? Aqui eu tenho uma colaboração de responsabilidade. Vamos lá. Do que você